E essa é realmente uma das matérias que traz um impacto maravilhoso na vida daquele que quer ver algo novo. E esse ver algo novo que está disponível para mim, para você, é desejo de Deus. Se você quiser abrir a sua Bíblia, se tiver com uma Bíblia aí, eu queria já começar expondo essa verdade. Lá em 1 Timóteo, foi algo que mexeu comigo muito no começo das matérias. 1 Timóteo, no capítulo 2. E a gente vai caminhando por dentro das igrejas, a gente vai vendo que essa verdade está em toda a igreja, em todo lugar, em toda a cidade, em todo bairro, em toda a região, em toda a nacionalidade. Paulo falando para Timóteo algo precioso, capítulo 2 de 1 Timóteo, no versículo 4, ele expressa que Deus tem um desejo no coração dele. E eu quero trazer isso exatamente para você nesse momento. E o desejo de Deus é que todos os homens, ou todo ser humano, toda a humanidade seja salvo. Tem alguém salvo aqui? Então essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todo aquele que acredita em Jesus Cristo como projeto de Deus para a humanidade, crer com o coração e confessa com a sua boca, essa pessoa é salva. Mas o versículo não para aí. A vontade de Deus é plena para todos nós. O versículo diz que o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, independente do que você já conheça hoje, seja pouco ou seja muito, tem algo mais a ser conhecido. Tem algo na plenitude de Deus, no desejo pleno de Deus para a vida de cada um. Se você gostar de fazer esse exercício, e se não gostar, eu vou mexer com você de todo jeito. Olha para alguém do teu lado e diz: Deus tem uma vontade para você. Diga assim: é que você conheça Ele na totalidade. Posso ouvir um amém? Não, aumenta o volume. Posso ouvir um amém? Aleluia. Então esse é o desejo dele. E eu queria te falar de 2 livros que mexem muito comigo, e queria deixar como uma indicação para você, uma orientação, não uma obrigação, porque se você fizer por obrigação, talvez você não extraia tudo aquilo que realmente Deus quer fazer para a sua vida. Agora, se se expõe, se você se rende, se você se coloca disponível para que Deus possa trabalhar na sua vida. Ah, pastor, mas comprar livro é caro. Às vezes as pessoas pensam, fazer o rema é caro. Caro, na verdade, é continuarmos na ignorância, não vivermos a plenitude que Deus tem para nossas vidas. Investimos em muitas coisas e nada de errado de ter um carro novo, uma casa nova, um sapato novo, uma roupa nova. Dividimos grandes coisas, mas quando pensamos em investir em nós mesmos, no nosso crescimento intelectual e nosso crescimento espiritual, às vezes a gente para um pouco. Mas eu quero te indicar um livro baratinho. É um livro que eu não sei, mas deve estar aí uns R$10 mais ou menos na livraria. E esse livro vai falar profundamente naquilo que realmente Deus é para a sua vida. E se você quiser conhecer mais de Deus, invista no seu aprendizado. E o Rema tem essa possibilidade. O livro é Conhecendo o Pai. Esse livro é precioso, traz ensinamentos exatamente de quem Deus é como Pai. Quando nós olhamos para Deus como Deus, muitas das vezes enxergamos um Deus distante, porque achamos que Ele é poderoso, que Ele pode mudar a vida das pessoas, mas às vezes achamos que Ele está distante demais de nós e por isso não experimentamos na totalidade do que Ele tem. Mas quando reconhecemos e o conhecemos como Pai, percebemos que Ele é um Deus próximo, que é um Deus que quer realmente um relacionamento com cada um de nós, independente da sua condição financeira, cultural, onde você nasceu, onde você está, o que você está fazendo, o quanto você já o conhece. O desejo dele é ser conhecido. Outro livro que eu queria deixar também ao seu coração é Você Pode Superar Isso. E esse livro vai falar sobre ofensa,
A ofensa que você guarda irá sabotar o seu futuro. Então tem gente que não está vivendo o melhor de Deus também, porque não o conhece, e por não conhecer fica preso nas ofensas daquilo que pessoas fizeram, talvez pessoas pensaram em fazer, em situações que ocorreram no seu passado. E por não conhecer quem é Deus e o que Deus tem para cada um de nós, talvez não desfrutamos na totalidade daquilo que Deus tem. Então fica aí a indicação. Eu gosto de realmente que as pessoas sejam mexidas no tocante delas pararem para pensar: rapaz, será que é preciso mesmo eu investir? Eu já venho nos cultos no domingo, às vezes tem outras atividades na igreja, de vez em quando eu abro a Bíblia, de vez em quando eu abro um livro. Quando eu começo um livro, talvez eu não termine, mas deixa eu realmente mexer com você nessa noite. Deus está te chamando para viver um tempo novo. E esse tempo novo é exatamente você fazendo algo novo. Olhe para alguém do seu lado com muito carinho. Diga: quer viver algo novo? Faça algo novo. Aleluia. E uma das oportunidades que você tem é fazer o rema. E a vontade do rema e o slogan desse ano mexe também demais comigo. É desejar que você seja o seu melhor você. Independente do local que você esteja, independente do conhecimento que você tenha, nesse momento, você pode melhorar. Ser a sua melhor versão. Qual o desejo de ser a minha melhor versão? Para que eu experimente realmente do melhor de Deus para a minha vida. A minha melhor versão vai fazer com que eu seja aquilo que Deus me criou para viver nessa terra, nesse bairro, nessa cidade, nesse estado, nesse país, independente daquilo que você tenha vivido. E eu quero começar, apesar de já ter começado, mas eu quero começar contando um testemunho pequeno. Vai ser bem breve mesmo desse testemunho, mas creio que vai mexer com você. Exatamente de falar essa bondade de Deus. Semana passada eu tinha sido convidado, eu fui convidado para ir para a praia, uma praia no litoral sul de Pernambuco, de uns amigos. Fazia muitos anos que a gente não se aproximava, porque ficamos fora 15 anos, não estávamos muito próximos, falavam às vezes por telefone, por mensagem. E ele nos convidou para ir para uma casa de praia, um apartamento num condomínio que ele tem lá na praia de Tamandaré. Quem conhece Tamandaré? Quase ninguém. É o litoral sul de Pernambuco, ali depois de Porto de Galinhas. Talvez Porto de Galinhas seja mais conhecido, mas fica um pouco ali. E quando saímos, fomos eu e Virgínia, pegamos o carro. Quando saímos, passando ali por Queimadas, já passou naquela região, sabe que tem algumas barraquinhas de frutas. E eu olhei para a Virgínia e disse assim, dirigindo o carro, disse: Virgínia, por favor, você não vai rir de mim. Eu disse: Virgínia, eu estou com desejo de comer jaca no café da manhã. E eu olhei ainda para ela e disse: jaca mole. Parece bobo o desejo. Parece algo assim insignificante. Mas Deus já estava trabalhando comigo, dizendo para mim, disse: filho, aquilo que você deseja pode ser alcançado, independente do tamanho do seu desejo. E se você quiser crescer para os desejos grandes, exercite os pequenos, vai fortalecer na sua fé, vai fazendo você crescer. Às vezes as pessoas estão com sonhos mirabolantes, com sonhos muito grandes, mas às vezes elas não sonharam pequenas que gerariam base, firmeza para acreditar. Rapaz, verdadeiramente Deus é bom. Mas olha, preste atenção, eu estava indo para uma casa de praia. Numa casa de praia normalmente não se tem jaca. E eu não queria comprar. Eu tinha condições de parar em uma das barracas, comprar uma jaca, levar para casa e dizer: ó, eu quero comer na café da manhã uma jaca. Não compramos e seguimos viagem. Chegamos na cidade na sexta-feira à noite. No sábado de manhã, no café da manhã, sabe o que é que tinha? Tinha cuscuz, tinha ovo, tinha queijo, tinha tudo, tinha ame, mas não tinha jaca. Mas ainda tinha outros dias a ser vivido. E aí daqui a pouco, tomamos um café, o dono o casal, um amigo nosso, disse assim: rapaz, vamos ali no nosso sítio.
Disse, como assim? Alguém tem uma casa de praia e tem um sítio na praia? Disse, vamos ali no nosso sítio que a gente vai tirar leite da galinha. Claro que aí era a brincadeira dele, mas assim, vamos ali no nosso sítio. Eu disse, opa, vamos embora. Chegamos no sítio, o que é que tinha? Jaca. Um pé de abacaxi, de manga, tinha uma coisa, mas tinha um pé de jaca mole. E aí daqui a pouco ele perguntou se queria jaca. O rapaz subiu para tirar a jaca e na subida caiu uma das jacas que bateu no chão e abriu. Eu disse, opa, já tô providenciando, mas foi tirada uma para que no café da manhã do domingo eu pudesse comer jaca mole. E eu quero falar exatamente sobre isso nessa noite. Deus é bom. Sei da necessidade que você chegou nessa noite aqui. Não sei do conhecimento que você, ou das experiências que você tem. Ah, pastor, querer comer uma muito pouco para aquilo que eu estou precisando resolver na minha vida, daquilo que eu estou sonhando, daquilo que eu estou citando, daquilo que são os meus desejos. Mas talvez aquilo que Deus está falando ao seu coração é exatamente, filho, confia em mim. Eu sou o Deus do pouco, mas sou o Deus do muito. Eu sou o Deus dos pequenos milagres, de curar uma dor de cabeça, de curar uma enxaqueca, mas sou o Deus que cura um câncer, que ressuscita um morto, que faz a diferença. Agora, para que nós possamos chegar nisso, nós precisamos conhecer quem é Deus. Precisamos saber da realidade do que Ele é, quem Ele é. Porque na verdade o mundo tem pregado que o Deus, Ele é aquele que coloca doença, porque na verdade Ele quer atrair as pessoas para Ele. Então para que atraia as pessoas para Ele, Ele vai colocar uma doença para que as pessoas possam recorrer a Ele. Mas esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia diz que Jesus, que veio manifestar Deus, veio desfazer as obras do diabo. E eu quero que você abra um versículo aí na sua Bíblia, para que você tenha essa experiência rema firmada no seu coração. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Lá em João 10:10. João capítulo 10, no versículo 10. Jesus vai falar algo que tem que mexer com cada um de nós. Eu anotei aqui algo que eu quero passar para você. Eu tenho um despertador nesse celular. Toda manhã esse despertador toca. E eu ainda fiz um exercício que minha esposa Virgínia, de vez em quando, ela mexe comigo. Eu coloquei no meu despertador. Eu consigo programar de 1 em 1 hora para que ele possa me despertar, para que eu tenha uma posição de fé naquele momento. Eu, em um momento do ano passado, precisando me mover em alguns posicionamentos de fé, entendendo exatamente daquilo que Deus tem para cada um de nós, mostrando do seu caráter, da sua bondade, dessa matéria exatamente. E aí Deus começou a tratar, filho, se muitas das pessoas vão ao médico, quem já foi ao médico alguma vez na vida? Quando vai ao médico, o médico passa uma receita. E muitas das vezes, quando o médico passa uma receita, ele prescreve medicamento X, num tempo de uso X, em tantas horas. E a gente, muitas das vezes, se submete àquilo que está prescrito para o médico, e nada de errado disso. Se o médico passou uma medicação e precisa às vezes tomar de 4 em 4 horas, essa medicação vai fazer efeito se eu a comprar a medicação, se eu tomar a medicação e na maneira prescrita pelo médico. E aí Deus começou a tratar, filho, por que você não faz isso com a palavra? Por que você não pega essa palavra e de 1 em 1 hora você exercita a sua fé? E aí eu aproveitei, ainda botei a música de... acho que é Manassés ou Eliezer, de fé em fé. De Eliezer, de fé em fé. Então, de 1 em 1 hora o celular toca a música para que eu possa me posicionar, declarar alguma coisa sobre fé, crer sobre fé. E o despertador também pela manhã ele toca, e toca com a música também. Mas deixa eu dizer algo, o despertador toca,
Eu me acordo, mas ele não tem o poder de me levantar. Em qualquer momento, e algumas vezes, Virgínia, quando o despertador tocou para que eu pudesse tomar um posicionamento de fé de 1 a 1 hora, tomasse aquela medicação da fé, pudesse, a Virgínia faz assim: faça haha. Fale algo sobre fé, porque não adianta o despertador tocar. Ele pode tocar de 1 em 1 minuto, ele pode tocar de 1 em 1 hora, ele pode tocar uma vez por dia, mas ele não tem o poder de me mover, ele tem o poder de me despertar, de dizer: está na hora de você fazer algo com isso que você está ouvindo, está na hora de fazer algo com isso que você está crendo, está na hora de fazer algo com isso que Deus está falando. Mas é decisão minha e sua fazer algo para que possamos viver algo novo. E Jesus apresenta isso aqui em João 10. Se você tiver com a Bíblia aberta, deixa eu falar com você. Essa matéria caráter de Deus, que é uma das matérias da grade e do rema, vai expor exatamente essa bondade de Deus. São 7 dias de aula, aonde você vai conhecer quem Deus é. Quem Deus é para cada um de nós, sem fazer acepção de pessoas, aquele Deus que é bom, aquele Deus que é fiel, e Deus que é amor. Deus não contém amor, Ele é amor numa expressão exata. E é um amor incondicional. Deus não vai te amar mais se você fizer alguma coisa boa, não vai te amar menos se você porventura fizer alguma coisa errada. Ele é amor, e podemos experimentar daquilo que Ele é quando nos aproximamos dEle. Posso ouvir um amém? E aí versículo 10 do capítulo 10 do Evangelho de João diz assim: o ladrão vem somente. Diga assim: ele vem somente. Há um desejo no coração dele para roubar, matar e destruir. E muitas das vezes, quando a gente escuta um versículo como esse, a gente olha assim e diz assim: não, mas ele veio, se ele veio fazer isso, ó, estou com dinheiro que eu estava no bolso, ou estou com dinheiro que estava na carteira, eu estou respirando, não, ele não me roubou, não me matou e não me destruiu. Mas muitas das vezes o que ele está fazendo é influenciando você a pensar que ele tem poder para manifestar essas coisas na sua vida. Mas esse poder ele tem. Essa palavra vem no original, ela traz a ideia de poder de influência. Então, o ladrão vem somente, ele tem um poder de influência para roubar, matar e destruir. Roubar seus sonhos, matar os projetos, destruir a sua alegria, a sua paz, o seu casamento, o seu relacionamento, pais e filhos, o seu ministério, os planos e os projetos de Deus na sua vida. Pastor, mas eu sou de Deus. Isso é verdade, mas aquilo que a gente dá atenção, eu até notei aqui, aquilo que eu dou atenção é aquilo que me influencia, e aquilo que me influencia é aquilo que me move. Aquilo que me influencia, que influencia você, ou aquilo que está diante dos seus olhos, vai ser aquilo que vai te mover. E ele veio com esse desejo, roubar. Ele é mais ou menos como aquele batedor de carteira. Não sei se você já assistiu alguns filmes disso. Aquele batedor de carteira que você está ali com a carteira no bolso. Ele vem, coloca a mão no seu bolso e muitas das vezes você nem sente a carteira ser tirada. Ele consegue enganar você, consegue te influenciar de uma maneira que leva a carteira. Ainda quando eu era do mundo, estava numa... E antigamente se usavam umas ponchetes. Tempo das ponchetes. As ponchetes estavam indo para um... E um momento chegou uma moça perto de mim. Eu disse: rapaz, eu não sou tão bonita assim para estar atraindo essas moças para cá. Então tem alguma coisa errada acontecendo. Botei a ponchete embaixo do short, botei a camisa por cima e segurei. Naquele momento eu senti a tentativa de levar minha ponchete. Ali estava documento, carteira, um monte de coisa. Alguém estava seduzindo, fazendo com que eu olhasse para um lado, que eu desse atenção para alguma coisa para levar o que... E aí o diabo tem tentado
E muitas das vezes ele tem conseguido influenciar as pessoas, achando que aquilo que ela está vivendo é vontade de Deus para crescimento. Mas o versículo continua, diga comigo, o versículo. Não, bota força nisso, aumenta o volume, diga assim, o versículo continua. E aí a Bíblia diz assim, Jesus falando para mim e para você, e eu vim. Diga assim comigo, ele veio. Ele diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E aí essa palavra vim é a mesma palavra no original. É poder de influência. Jesus disse, eu vim também influenciar você, para que você viva o projeto de Deus para a sua vida. E é uma vida de Deus que está preparada para que você, independente de onde esteja, o que esteja fazendo até o momento, possa experimentar. E ainda é abundante. Não é limitada. Ah, pastor, mas o senhor não conhece lá em casa, o senhor não sabe o que eu estou vivendo, o senhor não sabe o que eu estou passando, o senhor não sabe o que eu já passei. Independente de qualquer que seja uma dessas respostas, Deus é bom o tempo todo e quer que você viva a vida dele disponível para você. E essa vida é abundante. Posso ouvir um amém seu? Amém. Lá em Provérbios, se você puder abrir também, se você estiver acompanhando, eu quero deixar base ao teu coração, para que você possa realmente viver o plano de Deus. No capítulo 2, eu gosto muito do livro de Provérbios, porque ele traz ensinamentos, se realmente lidos, e você pode ter essa experiência, você pode viver essa grandeza. Provérbios, ele tem 31 capítulos, e você pode ler pelo menos um capítulo por dia, pode anotar, pode marcar aquilo que está te chamando a atenção. Talvez possa ser que você tenha até dúvida, e você possa buscar esclarecimento com pessoas que possam comunicar as verdades da palavra para você. Mas Provérbios pode ser uma base de entendimento daquilo que Deus tem para a vida de cada um de nós. E é o que diz o capítulo 2, começando do versículo 1, ele diz assim, filho meu, diga assim comigo, está falando comigo? Levanta a mão assim, faz, está falando comigo? Aleluia, ele diz, filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderem contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento, alcançareis a voz. Se buscares a sabedoria como a prata, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas ou o caminho do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas, porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será agradável. Então, quer sabedoria? Busque em Deus. Não a sabedoria do mundo, não a sabedoria segundo o curso desse mundo, mas a sabedoria que está em Deus, preparada para cada um de nós. Pastor, mas no começo o senhor falou, e eu acho que é mais ou menos isso mesmo, mas eu quero levar você ao capítulo 4, aí de Provérbios mesmo, se você estiver aberto, no capítulo 4, ele diz algo precioso. Versículo 7, ele diz assim, se você abriu a sua Bíblia no capítulo 4, versículo 7, diga assim, eu sou salvo. Se você não abriu, diga, eu também. Não é porque você abriu que você está salvo, né? Mas é só para mexer com você. Versículo 7 diz assim, o princípio da sabedoria é
adquire a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire o entendimento. E Deus está dizendo para mim e para você, dizendo: filho, tem um tempo de investimento. Tem um tempo de você investir e adquirir esse conhecimento. Nós estávamos pastoreando uma igreja há 12 anos em Juiz de Fora, como eu falei um pouco atrás. Nós deixamos a igreja lá, viemos para Campina Grande para fazer a escola de ministros. Para quê? Para adquirir conhecimento, para adquirir novas ferramentas para aquilo novo que Deus tem para nossas vidas, para que a gente possa ser realmente uma ferramenta mais efetiva em Deus, algo que realmente possa fazer a vontade dele acontecer em nossa vida, também através de nossas vidas. Mas a vontade de Deus não é para alguns. E a escola de ministros seria já um passo seguinte. Se você ainda não fez o rema, eu quero deixar isso no seu coração. Deus está te chamando para viver esse tempo. Pastor, mas eu não sei se é a vontade de Deus. A gente já viu em alguns versículos aqui. A vontade de Deus é que possamos conhecê-lo. E o rema tem essa proposta. Nessa matéria caráter de Deus, você vai ter essa experiência. Essa experiência para que você conheça quem é Deus, saiba quem você é no plano de Deus, para que você possa viver algo grandioso. E algo que transformou a minha vida, transformou o meu casamento, transformou a minha família. Hoje meu filho é professor do rema, hoje minha filha também é formada no rema. Por quê? Porque eu decidi fazer algo diferente daquele curso que eu estava caminhando naquele momento da minha vida. Eu tenho certeza absoluta que se não tivesse feito o rema no tempo, se eu não tivesse, na verdade, me convertido, entregado a minha vida a Jesus, buscado a experiência de conhecê-lo, hoje não estaria nem casado. Provavelmente também meus filhos não estariam casados. Provavelmente estariam vivendo uma vida segundo o curso desse mundo. Então, muitos investimentos que a gente vai fazer não é só por causa de nós mesmos. Já é vontade de Deus, já é grande coisa sermos no conhecimento de Deus, sabermos quem Ele é. Mas Ele quer usar a mim e a você para levar realmente outras pessoas ao conhecimento dEle. E necessariamente não para tornar você um pastor ou um ministro, mas alguém qualificado a levar a palavra de uma maneira que as pessoas possam ter um entendimento, para que possa mudar um bairro como esse, uma região como essa, pessoas possam ser atraídas, mudadas. Ah, pastor, lá em casa realmente está difícil. O conhecimento da palavra pode trazer um tempo novo para a sua vida. Pastor, a minha família não é fácil. O conhecimento da palavra pode trazer uma mudança. Porque as pessoas vão olhar para você e vão ver que algo aconteceu. E elas vão precisar disso que você está experimentando. Deixa eu te levar a um outro versículo, talvez que seja muito, talvez não, um dos mais utilizados. Mas em Salmo 23, conhecido por demais. As pessoas olham para esse salmo e elas talvez não tenham nem todo o entendimento, mas elas acham que deixar o salmo aberto, a Bíblia aberta no Salmo 23 ou no Salmo 91, vai mudar a história da vida delas, vai mudar o ambiente aonde aquela Bíblia está aberta. Na verdade, a Bíblia vai mudar a história quando ela está dentro de cada um de nós, fazendo a diferença dentro de cada um de nós, trazendo clareza a cada um de nós. Olha como esse versículo começa, Salmo 23. Pastor, eu nem preciso abrir porque eu conheço. Não, abre aí só para que a gente possa acompanhar junto. Ele diz assim: o Senhor é o meu pastor. Diga assim: o Senhor é o meu pastor. Mas preste atenção, o pastor é aquele que dá a provisão, é aquele que dá o cuidado, é aquele que traz para perto, é aquele que cuida, é aquele que tira os carrapichos, é aquele que vai trazer a direção, a orientação, muitas vezes a provisão. Mas para que ele se torne pastor, primeiro ele precisa ser Senhor da nossa vida. É quando ele é Senhor, ele se torna pastor. O Senhor
é o pastor. É quando ele se torna Senhor meu e seu, que eu posso reivindicar, buscar dele aquilo que é provisão para a minha vida, aquilo que é cuidado para a minha vida. Às vezes as pessoas estão buscando, elas até estão orando, elas estão colocando-se diante do Senhor, mas não fizeram ele de Senhor ainda. E não é só aquele Senhor que você confessou com a sua boca. Porque às vezes a gente até está na hora do apelo, a gente aceita Jesus como Salvador. Mas na Bíblia diz que se você crer com o coração e confessar que Jesus Cristo é Senhor da sua vida, não o Salvador. O Salvador faz parte do pacote. Mas ele tem que se tornar Senhor. E Senhor é aquele que manda. É aquele que tira os passos. É aquele que nos orienta o que precisamos fazer. É aquele que vai nos dar aquilo que é necessário para vivermos um tempo grandioso. Ele continua, ele diz, olha, ele me faz, o Senhor, quando ele é Senhor, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Quem quer experimentar disso? Diga assim, ele é meu Senhor. Diga, ele é meu pastor. Se ele é Senhor, ele pode nos levar para junto de águas de descanso. Pastos verdejantes vai falar de provisão, levar para a água de descanso vai falar de paz, de tranquilidade, refrigério para a alma vai falar de um tempo novo, de um renovar, guiar-me pela uma vereda de justiça por amor ao nome dele, vai falar que ele está realmente querendo guiar cada um de nós para algo realmente precioso. Mas chega no versículo 4, ele diz, olha, quando eu faço ele, meu Senhor, que entendo o caráter dele, desse Senhor, que ele não está querendo ser o meu Senhor para mandar em mim, mas é para guiar os meus passos de uma maneira segura, de uma maneira que possa produzir algo grandioso. Ele diz, ainda que eu ande, ainda que o problema se levante, ainda que a dificuldade esteja batendo a porta, ainda que aquele intempéries, que aquele vendaval, que aquele furacão que está passando pela minha vida se levante, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Por quê? Porque eu conheço o caráter do meu Pai. Eu sei quem é o meu Deus. Eu sei que Ele está comigo. Diga assim, Deus está comigo. Creia nisso. Diga de novo, Deus está comigo. Diga de novo, Deus está comigo. Davi, em um momento de aflição, ele tem um momento de lucidez tremendo. Ele diz, olha, o Senhor é meu pastor, e ainda que eu possa estar passando por uma adversidade, eu não vou temer a adversidade, pela certeza que Ele está comigo. O seu bordão e o seu cajado me consola. O mundo diz, Deus tem um bordão e tem um cajado. Deus está esperando que eu erre para me castigar. Está vendo, pastor? Olha aí, um bordão e um cajado. Eu não sei se você entende já o significado dessa verdade, mas o bordão e o cajado na mão de um pastor é ferramentas de cuidado. O bordão, que era uma vara que o pastor normalmente carregava, era para afugentar, para espantar aqueles predadores que vinham atrás das ovelhas. Posso ouvir um amém? Então, quando o inimigo se levanta e eu reconheço, isso é obra do inimigo contra a minha vida, esse mal que se levantou contra a minha vida, seja uma enfermidade, seja uma condição no casamento, no relacionamento, seja um problema financeiro, eu estou entendendo quem é Deus. Esse que está levantando-se para fazer isso é aquele que veio roubar, matar e destruir, e eu sei que o Deus que vai me dar vida e vida abundante vai mudar essa história. Pastor, e o cajado? O cajado normalmente ele tinha a ponta curvada. Esse cajado era quando a ovelha estava querendo se dispersar, quando a ovelha estava querendo fugir, quando a ovelha estava se sentindo só, ninguém me ama, ninguém me quer. O pastor ia lá com aquele cajado
para trazer a ovelha para perto. Vem para cá, fica aqui. Aqui é lugar de segurança, aqui é lugar de provisão, aqui é lugar aonde você pode experimentar do poder e manifestação de Deus. Mas continua, ele ainda diz assim: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Diga assim: esse é meu Deus. Pastor, Deus prepara uma mesa na presença dos adversários, dos inimigos. Nem sempre os adversários, os inimigos que nós temos é o nosso vizinho, é o nosso parente, é o pessoal do trabalho. A gente acha que quando Deus está falando em alguém que está contra você, muitas das vezes a gente pensar em alguém que está fazendo ou está pensando em fazer o mal contra a nossa vida. Mas os maiores inimigos que nós temos hoje, as maiores dificuldades que nós enfrentamos hoje, às vezes é o medo, a depressão, a falta de perdão, as dificuldades que nos rodeiam com doenças desses últimos séculos, desses últimos tempos. E Deus diz assim: ei filho, se você me reconhece como Senhor, como pastor da sua vida, se você conhece o meu caráter, eu quero preparar uma mesa diante desses adversários. Quero fazer com que você experimente nessa mesa a provisão necessária para aquilo que você precisa. Aí medo, ele diz: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu estou me sentindo só. Aí Deus diz: olha, aqui na mesa tem a provisão. Eu estou contigo todos os dias da sua vida. É fraqueza, eu tenho me sentido fraco. E Deus diz: olha, na mesa eu coloco a provisão de que em Cristo Jesus nós nos tornamos mais do que vencedores. Então o que você precisa? Na mesa tem. Ele diz ainda: eu unjo a sua cabeça com óleo até o cálice transbordar. Bondade, diga assim: Deus é bom. Bondade e misericórdia certamente nos seguirão todos os dias da nossa vida. Então percebe, olha, Deus preparando algo para que eu viva a grandeza do que Ele é. Ele não precisaria de fazer isso, mas é desejo dele fazer. Talvez nós não fôssemos merecedores, porque demos as costas para Ele lá atrás, mas Ele nos atraiu, nos chamou de filho, e disse: filho, senta à mesa, eu quero que você possa desfrutar das maravilhas. Mas sabe que o mundo tem dito? Nesse mundo, quem conhece esse versículo? Nesse mundo tereis... Quem conhece o versículo todo? Quem sabe onde está esse versículo? É por isso que eu preciso fazer o rema. Eu preciso conhecer as verdades de Deus. O mundo falou: pastor, mas eu ouvi isso dentro da igreja. Mas eu preciso saber do que é que está se referindo. A história por trás da história. Por que esse versículo se levantou? Por que Jesus apresentou isso? Abre lá, para a gente compartilhar desse momento. O Espírito já te revelou, não foi? João, capítulo 16. Nesse exato momento, Jesus vai apresentar a missão do Consolador, aquele que viria para que realmente pudesse estar conosco todos os dias, sendo o ajudador, sendo o consolador, sendo o conselheiro. Jesus está apresentando isso, e ele vai dizer realmente, em alguns momentos ele vai apresentar: olha, esse mundo não é fácil não, mas você vai ter um consolador. Nesse mundo você vai ter desafios, mas você vai ter alguém que vai te ajudar a mudar a tua história. Mas sabe como é que as pessoas estão lendo esse versículo? Ele diz assim: nesse mundo tereis aflição. Aí eles pegam assim: essa é minha aflição.
Ninguém tasca, eu vi primeiro. Essa aqui é a minha aflição. E eles vivem com essa aflição. Mas o versículo ainda está dizendo assim: passareis pela aflição. Aquele que conhece o seu Deus, aquele que entende o caráter do seu pai, vai dizer: aflição, eu estou te vendo, aflição, eu estou te sentindo, aflição, mas eu vou passar por você, você não me pertence, você não tem parte comigo, eu vou só passar por você, em alguns momentos até vou sentir o vendaval, mas você não tem parte comigo. Mas olha o que Jesus na verdade diz na totalidade do versículo. Ele não diz essa parte só, ele começa o versículo de uma maneira diferente. Ele vai relatar assim, ó, começa o versículo: estas coisas vos tenho dito. Os problemas do mundo, eu vos tenho dito para que, olha para mim agora, olha para mim aqui, ele diz assim, ó, essas coisas, essas dificuldades eu vos tenho dito. Ele diz assim, ó, para que em mim as paz. Aí ele vai dizer, no mundo, ou seja, fora de mim, fora de você saber quem eu sou, daquilo que eu tenho, daquilo que eu posso, daquilo que eu quero que você viva, você vai ter aflição. Mas ele diz, tem de bom ânimo, eu também venci o mundo, mas a paz que você precisa, que excede todo o entendimento, ela está em mim, está na palavra, está no conhecimento de quem meu Pai é. Por isso que ele estava dizendo, ele relata os problemas, mas ele diz, olha, eu estou dizendo essas coisas, mas se você estiver em mim, e a minha palavra estiver em vós, você vai pedir qualquer coisa, para que você possa experimentar de uma alegria completa. Quem pode dizer um amém? Quem pode dizer, eu vou fazer o rema? Glórias! Deixa eu dizer algo para você nessa noite aqui. Não coloca o rema como simplesmente um investimento financeiro. Coloca como algo que Deus na sua vida. Eu já vivenciei, já testemunhei e já vi pessoas vivenciarem por causa do desejo do coração delas. Em 2003 estávamos vivendo um problema, uma dificuldade financeira, mas eu coloquei no meu coração de Deus, eu quero fazer o rema, eu quero conhecer o Senhor. E levantou-se situações que financiou, que patrocinou aquilo que era desejo do meu coração. Lembra da jaca? É só um detalhe a jaca. Pode ser que Deus no seu coração desejo de conhecê-lo, mas pastor, eu não tenho condições. A condição, o que dificulta é porque eu não tenho tempo, nem tenho recurso nesse momento. Mas se você colocar diante de Deus, não vai orar para perguntar se é vontade dele, a gente já viu que é vontade dele. A vontade dele é que você conheça a verdade, para que a verdade te liberte das coisas que estão te aprisionando até hoje. Jesus disse isso, e conhecereis a verdade. A verdade por si só não muda a tua história, mas ela conhecida vai trazer um tempo novo para você. Não é essas coisas, não são as coisas do mundo que podem parar cada um de nós. O que Deus está buscando é o desejo no seu coração de viver algo novo. Pastor, não sabe de onde vim. O senhor não sabe o que eu estou vivendo. Queridos, também você não sabe, mas eu desejei coisas que eu estou vivendo hoje. Só para você ter uma ideia, esse final de semana que a gente viveu ali, eu não estou querendo trazer engrandecimento, esse final de semana que a gente viveu foi algo sobrenatural. Eu tive só o custo do deslocamento de combustível para lá. A gente viveu algo assim que realmente, eu gosto do que o pastor Rosilon falava, disse que tem coisas que só milionário e missionário vive. Eu não sou milionário ainda, mas eu posso viver porque acredito na palavra de Deus. Então, independente da questão, pastor, o que eu estou precisando na minha casa não tem nada a ver nesse momento com questões financeiras, é questões de relacionamento. Meu casamento não está dando certo, não está funcionando. Na minha família
as dificuldades chegaram, bateram a porta e parece que a porta escancarou e está sendo difícil dar continuidade. O conhecimento do caráter de Deus vai te dar autoridade para você viver de uma maneira diferente. Mas Deus busca um desejo no seu coração. Se Ele encontrar o seu coração reto e desejoso em conhecê-lo, Ele é um Deus que pode mudar histórias. A gente viveu um fato de uma pessoa que uma vez ela chegou e disse assim: rapaz, se eu arrumar um emprego, eu faço rema. Mas foi rápido demais Deus abrir uma porta. Ah, pastor, então Deus está buscando que a gente faça barganha com Ele? Não, Ele vai buscar um coração reto. Não é simplesmente para barganhar com Deus, não é uma moeda de troca. Ah, se eu fizer isso, Deus vai ter que fazer isso por mim. Não, não. O desejo de Deus ser conhecido, de você conhecer o caráter dele, é Ele poder mudar a tua história. É poder fazer como Ele fez com Paulo. Paulo chegou a dizer, abre lá, por favor, em Filipenses, para a gente começar a finalizar. Então, deixa eu finalizar com isso aqui. Paulo, na verdade, em um momento ele disse assim: olha, sede meus imitadores. Por quê? Porque eu conheci a Cristo e hoje eu sou de Cristo. E é o que Paulo fala: se você não conhece, ou se você conhece, você vai entender mais ainda do que eu estou falando. Essa carta, quando Paulo escreve aos Filipenses, Paulo está preso. É uma prisão domiciliar, mas ele não tinha condições de se movimentar livremente. E em um momento de prisão, em um momento de dificuldade, Paulo escreve, segundo os estudiosos, a carta denominada como a carta da alegria. Ou seja, não é o ambiente, não é o momento que eu estou vivendo, é o tanto que eu conheço de Deus que vai determinar como é que eu vivo. O tanto que eu conheço do meu Deus vai fazer com que eu viva a grandeza que Ele tem para a minha vida. E aí, só para finalizar, ele diz no versículo, capítulo 4, no versículo 6, da carta de Paulo aos Filipenses, ele diz assim: ó, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus, se Ele é teu Pai, quando você apresenta diante dele as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. O que é ações de graças? É você entender: o meu Pai me ouviu, Ele ouviu a minha necessidade, e se Ele me ouviu, e Ele é poderoso, Ele é bom, Ele é amor, Ele é fiel, eu vou experimentar daquilo que Ele tem para a minha vida. Então não adianta eu andar ansioso. Ele diz: seja apresentada diante de Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Você pode ficar de pé para parecer que está acabando? Chega no versículo 19, você não... Eu quero orar pela sua vida. Lembra, o despertador, ele não tem o poder de mudar a tua história. Ele tem o poder de trazer algo novo, de sinalizar, de mostrar o caminho, de mostrar a direção, de mostrar o tempo. Mas é você que decide o que vai fazer com aquilo que Deus está querendo que você experimente fazer. Chega no versículo 19, Paulo estava dizendo no versículo 13, ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Ele disse antes um pouco o que ele podia, ele passava por qualquer situação, momentos de alegria ou de tristeza. Paulo sabia que podia vencer aqueles momentos porque ele conhecia Deus, ele conhecia o seu Pai. E ele chega no versículo 19 e ele diz: e o meu Deus, você pode repetir isso comigo? E meu Deus, diga assim: segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma, diga assim, cada uma, diga comigo de novo, cada uma das minhas necessidades. Mas você entende? O primeiro declarou: e o meu Deus,
Ele é o seu Deus. Então Ele pode suprir cada uma das suas necessidades. Quando você conhece esse Deus, qual é o caráter dele, você pode dizer: é esse Deus que vai suprir cada uma das necessidades que eu possa estar enfrentando. Pai, tem homens e mulheres aqui, Senhor, e eu declaro eles vivenciando uma experiência com a revelação da palavra. Não é com a informação da palavra. O conhecimento é algo que nos leva a uma prática. As palavras, elas podem convencer pessoas, mas as atitudes, a prática, arrasta multidões, nos leva para um ambiente novo. E eu declaro, Senhor, esse novo tempo de conhecimento na vida de cada um que está aqui presente, de cada homem, de cada mulher, de cada lar representado. Esse novo tempo sendo experimentado pelo conhecimento do caráter de seu Pai. Eles entendendo, independente da experiência que tiveram nos seus passados, com os pais que tiveram naturais, entendendo: meu Pai é poderoso. O meu Deus é um Pai de amor. O meu Deus é um Pai que faz tudo aquilo que é necessário segundo a sua palavra. Pai, eu declaro esse novo tempo, essa nova história na vida de cada irmão, na vida de cada irmã.